E aí, galerinha, voltamos com mais um bloco, de legislação de trânsito. Vamos trabalhar o artigo 53. O artigo 53, ele diz o seguinte: os animais isolados ou em grupos, só podem circular nas vias quando conduzidos por um guia. Então, é a ideia, animais abandonados não podem estar circulando na via. Inclusive, é uma competência do município e da Polícia Rodoviária Federal, recolher esses animais, irem para os locais, de zootecnia, Então, não podem circular nas vias, não. Então, você que é PRF, tá lá, viu um bodinho circulando na via, tem que levar lá para o depósito ou um local de zootecnias, ou não lembro agora o nome, que se dá lá, tá? Então, só pode circular com guia. E para facilitar esse deslocamento desses animais, olha que coisa bonitinha. Ele diz aqui, para facilitar os deslocamentos, os rebanhos deverão ser divididos em grupos de tamanhos moderados. Vê que coisa linda, né? Então o cara, vai levar o rebanho, então ele já vai dividido em tamanhos moderados, E separado uns dos outros por espaços suficientes para não obstruir o trânsito, tá certo? Então o cara que fez esse dispositivo, cara bem, bem moderno, bem apaixonado, que para pensar num negócio desse, brincadeira. Os animais que circularem pela pista de rolamento deverão ser mantidos junto ao bordo da pista, justamente para não atrapalhar. Artigo 54. Olha aí, o artigo 54 fala das motocicletas, motonetas e dos ciclomotores. Pessoal, o ideal é fazer o seguinte: pegar esse artigo 54 e estudar paralelamente com o artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata das infrações cometidas por esses veículos, motocicletas, motonetas e ciclomotores. Tá certo? Então, é bom você estudar, porque é uma infração que também, junto com as infrações de estacionamento e parada, são infrações que sempre estão caindo, nas provas. Então, primeiro, utilizando capacete de segurança com viseira ou óculos protetores. Primeira dica para vocês. Olha a dica. Capacete de segurança não é equipamento obrigatório. Capacete não é equipamento obrigatório. Peraí, Manuel. Isso quer dizer que eu posso andar sem capacete? Eu não disse isso. Eu disse que capacete não é equipamento obrigatório. Por que eu estou dizendo isso? Porque você vai lá no artigo 105 e na resolução 14, que trata dos equipamentos obrigatórios, você não vai ver capacete. Então, capacete não é equipamento obrigatório. Então, capacete é o quê? Equipamento de proteção individual obrigatório. Capacete não é equipamento obrigatório. É um equipamento de proteção individual obrigatório. Tanto para o passageiro como para o condutor. E se o cara, preste atenção, se o condutor ou o passageiro estiverem sem capacete, infração gravíssima e suspensão do direito de dirigir. Tá certo? Sem capacete, com a viseira levantada ou sem a viseira, não. É uma infração leve. Agora, sem o capacete, gravíssima e suspensão do direito de dirigir, artigo 244. Segurando o guidão com as duas mãos. Então, tem que segurar o guidão com as duas mãos. Seta, uma seta, Ninguém vai fazer isso, Tem que segurar com as duas mãos. Usando vestuário de proteção. Eu falei isso porque no veículo
você pode sinalizar com as mãos. Na motocicleta, não. Obrigatoriamente, você está sempre utilizando as duas mãos. Usando vestuário de proteção. Apesar de estar aqui no artigo 54, inciso 3º, não existe, não é? Como equipamento de proteção individual obrigatório, o vestuário, tá? Somente o capacete e a viseira. Sim, e esse capacete deve ser regulamentado pelo Inmetro, tá? Não é? Antigamente se utilizava aqueles capacetes de coquinho. Estão lembrados? Aquilo é proibido. Os passageiros de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão ser transportados, utilizando capacete de segurança. Ou em carro lateral, acoplado aos veículos ou em assento suplementar atrás do condutor. Então é o chamado sidecar, né? Vira aqueles carrinhos que são ao lado, né? Então ou o passageiro, ele anda atrás em assento suplementar ou ele anda em carro lateral. Isso quer dizer, pessoal, presta atenção. Você não pode colocar passageiro em cima do tanque de combustível, como muita gente faz, principalmente em cidades do interior, né? Que o cara anda, não é? Sentado no tanque de combustível. Não pode, não. Aí coloca a criança lá, né? Coloca a mãe e a criança no tanque de combustível. É caneta, artigo 244. Usando vestuário, mesma orientação do dispositivo passado. Os ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento. Os ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento. Preferencialmente no centro da faixa mais à direita. Preferencialmente no centro da faixa mais à direita. Ou no bordo direito da pista, sempre que não houver acostamento ou faixa própria a eles destinada. Proibida a sua circulação nas vias de trânsito rápido e sobre as calçadas das vias urbanas. Então preste atenção, aí é uma especificidade dos ciclomotores. Por que tem essa especificidade, mano? Simples. Ciclomotor tem uma velocidade limitada, que é de 50 km por hora. Então, para não atrapalhar o trânsito, eles devem, estar o quê? Sempre conduzidos pela direita da pista de rolamento. Preferencialmente mais no centro da faixa mais à direita ou no bordo direito da pista. E a sua circulação é proibida nas vias de trânsito rápido. Tá? Então, por exemplo, aqui em Recife, na verdade só temos uma via de trânsito rápido, não é? Que é a... Eita, esqueci o nome dela, meu Deus do céu. Ali que pega Boa Viagem. Diz aí, meu diretor. Viamangue, o diretor me lembrou aí. Viamangue, né? Aquela Viamangue é a única via de trânsito rápido, né, que nós temos aqui em Pernambuco. Então, por exemplo, um ciclomotor, ele não poderia circular naquela via porque lhe é proibido. Quando uma via comportar duas ou mais faixas de trânsito, a da direita for destinada ao uso exclusivo de outro tipo de veículo, os ciclomotores deverão circular pela faixa adjacente à da direita. 58. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, preste atenção, pista dupla, eu tenho duas faixas em cada pista, por isso é chamada de pista dupla. Então, na mão, uma faixa, outra faixa. Na outra mão, uma faixa, outra faixa. Quando se diz pista única,
eu só tenho uma faixa de trânsito. Então, nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas, presta atenção, deverá ocorrer quando não houver ciclovia. Quando não houver ciclovia, ciclofaixa. Existe uma diferença, pessoal, entre ciclovia e ciclofaixa. Existe uma diferença entre ciclovias e ciclofaixa. Ciclovia é uma pista paralela. Dá um exemplo. Quem já viu a Boa Viagem, não é? Lá na Avenida Boa Viagem, tem uma pista ali, né? De bicicleta. Ali é ciclovia. É uma pista paralela. Eu construo uma pista apenas para as bicicletas. Ciclofaixa. Na ciclofaixa, na mesma pista de rolamento, as bicicletas, não é, vão estar compartilhando o trânsito com os outros veículos. Então, eu tenho uma pista de rolamento sendo compartilhada por automóveis e bicicletas. Só que, para diferenciar esse compartilhamento, eu pinto a pista ali, não é? Com a cor vermelha, identificando que ali é uma ciclofaixa. Então, bicicletas, quando não houver ciclovia, quando não houver ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes nos bordos da pista de rolamento. No mesmo sentido de circulação, regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores. Então, presta bastante atenção. Quando não houver ciclovia, quando não houver ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, as bicicletas deverão andar nos bordos da pista de rolamento no mesmo sentido de circulação de regulamentação para a via. Beleza? Agora presta atenção nesse parágrafo único. A autoridade de trânsito não é o agente de trânsito. Cuidado! A autoridade de trânsito. A autoridade de trânsito é o órgão. CTTU é a autoridade de trânsito. DETRAN é a autoridade de trânsito. DENIT é a autoridade de trânsito. O agente é agente da autoridade de trânsito. Então, o agente de trânsito é agente da autoridade de trânsito. O dispositivo não está falando do agente de trânsito. Ele está falando da autoridade de trânsito, ou seja, do órgão, da entidade de trânsito. A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via, ou seja, CTTU, Recife, Destra, Caruaru. A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrário, ou seja, diferente do que está dizendo no artigo 58, no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores, desde que o trecho seja dotado de uma ciclofaixa. Não é ciclovia, claro, que na ciclovia é uma pista paralela. É na ciclofaixa. Então, se aquela pista de rolamento, ela possui uma ciclofaixa, se na pista de rolamento possui uma ciclofaixa, o que acontece? A autoridade de trânsito poderá autorizar que as bicicletas circulem em sentido contrário. Muito bem. 59. Desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, será também permitida a circulação de bicicleta nos chamados passeios. Beleza? Muito bem. Vamos lá, pessoal, para o artigo 60, né? Então, ó, esse artigo 60, ele
é de fundamental importância para vocês. Porque ele cai. Vou dizer uma coisa para você, ele não cai. Ele despenca em concursos públicos. Tá? Despenca em concursos públicos. Então você tem que estar ligado, porque com toda certeza, qualquer concurso público que peça Código de Trânsito Brasileiro no geral, vai cair uma norma geral de circulação e conduta, e nessa norma geral de circulação e conduta, mas com toda certeza, vai cair uma questão sobre as vias. Então, o que você tem que fazer aqui sobre via? Você tem que conhecer quais são as vias e os conceitos das vias. Você tem que conhecer as vias e os conceitos da via. Emanuel, onde eu vou encontrar conceitos de via? Anexo 1. Você vai lá no anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro e vai encontrar, né, o conceito dessas vias. Tem que ler? Não, tem que decorar. Tem que decorar esses conceitos. Por quê? Porque a prova pode fazer o seguinte, colocar o conceito de via de trânsito rápido em via arterial. Conceito de coletora em via arterial. Então você tem que decorar, você tem que saber o conceito dessas vias. Tem que ir para o anexo 1 e estudar lá. Beleza? Então vamos lá. Então as vias abertas à circulação, como eu já falei várias vezes para vocês, divide-se em duas. Vias urbanas e vias rurais. Vias urbanas e vias rurais. As vias urbanas classificam-se em vias de trânsito rápido. O que é uma via de trânsito rápido? Meu diretor, o que é uma via de trânsito rápido? Meu diretor já disse, tem uma via de trânsito rápido onde? A via Mangue é uma via de trânsito rápido. Quais são as características da via de trânsito rápido? O nome já diz, via de trânsito rápido. Qual é a característica? Não possui semáforos. Não possui cruzamentos. Por quê? Via, que busca ser rápido. Me dá um exemplo de via de trânsito rápido aí, Emanuel. Recife. De Recife, via Mangue. Só tem a via Mangue. Rio de Janeiro, linha amarela, linha vermelha. São exemplos de vias de trânsito rápido. Já a via arterial, pessoal, são a maioria das nossas vias. As vias arteriais são a maioria das nossas vias. Tem como característica o quê? O inverso das vias de trânsito rápido. Ou seja, tem semáforos? Tem semáforos. Possuem cruzamentos? Possuem cruzamentos. Exemplo, Avenida Agamenon Magalhães, Avenida Boa Viagem, Avenida Mascarenhas de Moraes, Abdias de Carvalho, Avenida Recife, todas essas são exemplos de vias arteriais. Vias coletoras, vejam, elas coletam o trânsito, coletam e distribuem, coleta e distribui para as vias de trânsito rápido e para as vias arteriais. Então, elas fazem apenas, coletam dentro de uma mesma região, ou seja, ela não pode passar por vários bairros. A via arterial, ela passa por vários bairros. A via coletora não. Ela se concentra em um bairro, ela coleta. Vou dar um exemplo aqui. Não é? Quem conhece aqui a Rua do Príncipe, que é aquela da Católica. A Rua do Príncipe é uma via coletora. Ela vai coletar das vias arteriais que vem da João de Barros e vai, distribuir para outra via arterial, que é aquelas depois ali que vai passar pelo Parque 13 de Maio e assim sucessivamente. É um exemplo de uma via coletora. A via local são as vias dos nossos bairros, né? Tem como característica, né,
não possui semáforos. Então, a característica da via local, ela não possui semáforo. Essas são as nossas ruas, né? A tua rua tem semáforo? Não, não. Então, essas são exemplos de vias locais. Vias rurais, rodovias e estradas. Qual é a diferença? Aqui é simples. Via rural, pavimentada. Estrada, via rural não pavimentada. Pronto. Já sei as características? Já. O que eu preciso saber agora? Velocidades. Velocidade dessas vias. Então, o artigo 61, ele vai traçar as velocidades das vias. Então, ele diz lá, a velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização. Então, você tem aquela placa, né? A R18, né? Que determina a sinalização. 80 km por hora, 60 km por hora. Então, se na via tiver essa sinalização, obviamente, eu sigo essa placa. 60 km, já sei, a minha velocidade é de 60 km por hora. Placa de 80, 80 km por hora. Mas o problema, pessoal, é que existem muitas vias que não são sinalizadas. Nessas vias não sinalizadas, o que eu devo fazer? O código diz. Então ele diz, onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de, preste atenção, nas vias urbanas, 80 km por hora, nas vias de trânsito rápido, 60 km por hora nas vias arteriais, 40 km por hora nas vias coletoras, 30 km por hora nas vias locais. Então, essa é a velocidade máxima. Emanuel, existe velocidade mínima? Existe. Velocidade mínima, metade da velocidade máxima. Presta atenção. Velocidade máxima, velocidade mínima, metade da velocidade máxima. Então, qual a velocidade mínima numa via de trânsito rápido? 40. Na via arterial, 30. Na via coletora, 20. Na via local, 15 km por hora. Beleza aí? Tranquilo? Entenderam isso aí? Então, isso aqui são o quê? Velocidade das vias urbanas. Mas existe a velocidade das vias rurais. Mas vamos ver as velocidades, não é? Nas vias rurais. Opa, deixa eu ver aqui. Nas vias rurais. Peraí. Aqui de pista dupla e de pista simples. Beleza. Então vamos lá. Nas vias rurais, quais são as vias rurais? Aí ele se refere primeiro às rodovias, para depois falar nas estradas, tá certo? Então nas rodovias, presta atenção. De pista dupla, 2 faixas em cada pista. Pista dupla, 2 faixas em cada pista. Bora lá. 110 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas. Aqui, olha, é super importante o quê? Preste atenção. De suma importância você saber conceitos. Porque todo mundo acha, por exemplo, que tudo é automóvel. Ah, deixa eu dar um exemplo. Você tem um Gol. Você tem um Fox. Você tem um Corolla. É automóvel. Você tem um S10. Você tem um Creta. Você tem um Kicks. Você tem um Equinox. Para as pessoas, para algumas pessoas, tudo isso é automóvel. Mas, meus amigos, para legislação de trânsito, para o CTB, negativo. Automóvel
automóvel é uma coisa, caminhonete é outra, motocicleta é outra. Ó, preste atenção. Automóvel. Isso aqui são automóveis. Ele diz 110 para caminhonetas. O que é uma caminhoneta? Aí, outro ponto que muita gente confunde. Então, ó, meu diretor, olhe para cá, isso aqui é uma caminhoneta? Meu diretor está dizendo, errou. Tá vendo? Isso aqui não é uma caminhoneta. Caminhoneta, pessoal, é isso aqui. Isso aqui é uma caminhoneta. Emanuel, isso aqui é uma caminhoneta por quê? Olha aqui, olha o conceito. Veículo misto, destinado ao transporte de passageiros e carga no mesmo compartimento. Então aqui eu transporto carga e pessoas no mesmo compartimento. Então essa SW4 aí, né, é caminhoneta, é. O Equinox é caminhoneta, é. O Peugeot 3008, 5008 é caminhoneta, é. O Sportage é uma caminhoneta, é. O Sorento é uma caminhoneta, é. São chamados, né? Hoje utiliza até outro termo, né? SUV. SUV. Então essas SUVs médias, compactas ou grandes são todas caminhonetas. Aí você vai perguntar, Emanuel, isso quer dizer que o SW, todos esses veículos que você falou, anda a 110. Mas no ponto 2 diz 90 km para os demais veículos. Isso quer dizer que, se isso aqui não é caminhoneta, esse veículo tem que andar 90 km por hora? Tem. Espera aí. E o que seria, por exemplo, que eu chamo de caminhonete? Eu chamo caminhonete. Qual seria a caminhonete? É esse. Então, a caminhonete, eu tenho aqui uma Ford Ranger, cabine dupla. É uma caminhonete? É não, meus amigos. Isso aqui não é caminhonete. Caminhonete seria essas duas figuras aqui. Essas duas figuras? Então isso aqui é caminhonete. Isso aqui não é caminhonete, não, mano. Que danado é isso? Isso aqui. Isso aqui é caminhonete. Isso aqui chama-se utilitário. Confundiu a cabeça? Confundiu. Não foi? Mas a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos deixar para o próximo bloco, para a gente ver bem direitinho essa diferença entre caminhonete, que não é isso aqui, vamos chamar isso de utilitário, vamos chamar isso aqui de utilitário, caminhoneta, caminhonete, ó, caminhonete, caminhoneta, utilitário. E vocês vão saber por quê. Tá certo? Tranquilo? Então, próximo bloco, a gente trabalha essas diferenças entre caminhoneta, caminhonete e utilitário. Beleza? Até mais.